Luís XIV foi o rei da França entre 1643 e 1715. Considerado um dos reis mais tiranos, teve o reinado mais longo da história da humanidade. Um rei tão influente como ele, nem suas hemorroidas passaram despercebidas. Hoje, falaremos de como as hemorroidas de um rei influenciou no prestígio dos cirurgiões e o início do que hoje temos dessa profissão. Em 1686, Luís XIV reclamou de um pequeno tumor no períneo, que cada vez doía mais, impedindo o rei de andar, sentar, andar a cavalo, e nem vamos falar da hora de fazer o tal do número 2. O mal do rei foi cuidadosamente dito ao público como tumor na coxa, já que, imagina para um rei tão imponente assumir que estava com hemorroida. Logo, uma discussão gigantesca tomou os corredores de Versalhes. Os médicos e cirurgiões não concordavam com o tipo de tratamento que deveria ser dado ao rei, mas os médicos convenceram Luís a tomar inúmeras quantidades de remédio. E isso fez com que muitos farmacêuticos fossem até Versalhes na esperança de poder ser escolhido para medicar o rei. Foi então que um cirurgião chamado François Félix conseguiu convencer o rei a realizar uma cirurgia que seria extremamente dolorosa, mas rápida. Agora vinha a parte mais macabra dessa história. O cirurgião corria agora um risco em sua carreira e até mesmo de vida. Afinal, nada poderia acontecer ao rei. Por isso, François precisou treinar muito o seu método e não errar com o rei. A ideia de treinar pode parecer até justo, mas a forma como o cirurgião escolheu para realizar esse treino é simplesmente desumano e inaceitável. François reuniu uma série de pessoas pobres que moravam nas ruas de Paris e que passavam despercebidas dos olhos da sociedade. E em um hospício em Versalhes, ele treinou seu método com cada um deles. Embora não se saiba o número exato, acredita-se que foram cerca de 75 pessoas e boa parte delas, se não todas, morreram com esse ato desumano do cirurgião. De acordo com François Hebert, o pároco de Versalhes, eles foram enterrados ao amanhecer sem tocar os sinos, para que ninguém descobrisse o que estava acontecendo ali. As operações em cobaias humanas, que não podiam se defender, permitiram a François desenvolver um bisturi específico que logo passou a ser chamado de bisturi real. Ele era curvado e tinha uma borda cortada e coberta com uma tampa de prata para não machucar o rei quando fosse introduzido no ânus, enquanto esse era mantido aberto por outro equipamento. Com a higiene precária da época, principalmente em Versalhes, o rei foi corajoso em confiar em um cirurgião, já que naquela época muitos dos que se diziam cirurgiões não passavam de charlatões e muitas das suas cirurgias significavam a morte. A operação foi mantida em segredo e no dia 18 de novembro de 1686, no quarto do rei, ela foi realizada. O segredo em volta disso tudo era feito com um único propósito: não enfraquecer a posição do rei. Luís ficou deitado em sua cama, com um travesseiro embaixo da barriga para levantar as nádegas. Além de Félix, outros médicos estavam presentes e a Madame de Maintenon segurava a mão do rei. A operação sem anestesia durou 3 horas e o rei gritava para que não fosse tratado como rei, e sim como um camponês. A operação foi um sucesso e fez a fama e fortuna do cirurgião, que mais tarde foi condecorado. O sucesso da cirurgia foi tão grande que apenas com 2 meses após a intervenção cirúrgica, Luís XIV foi considerado definitivamente curado. Ele pagou ao cirurgião cerca de 300 mil libras, que vale atualmente a 166 milhões de reais. Uma propriedade rural que ficava no norte da França e um título de nobreza. Essa cirurgia também contribuiu para tornar a profissão de cirurgião notoriamente digna. A operação da fístula de Luís XIV
foi um grande passo para o reconhecimento dos cirurgiões, já que a cirurgia ganhou prestígio graças ao favor real. O sucessor de Luís XIV, Luís XV, fundou a Academia Real de Cirurgia na França, e o bisturi fez parte da coleção do Museu de História da Medicina. A operação da fístula do rei também serviu para dar origem ao hino nacional inglês. Como a cura do rei era motivo de alegria para todas as pessoas, um dos melhores músicos da época compôs um hino exaltando a cura de Luís, com o nome Grande Deus, Salve o Rei, que mais tarde se tornou o hino da monarquia até a Revolução Francesa, com a morte de Luís XVI na guilhotina. Em 1714, Handel foi visitar a França, onde esse hino era conhecido por toda parte. Ele ficou com essa música na cabeça, e quando Jorge I se tornou rei, Handel fez algumas alterações naquela música que tinha ouvido na França, incluindo alguns arranjos, e ofereceu a Jorge I como sendo sua, dando origem ao hino Deus Salve a Rainha ou Deus Salve o Rei, o atual hino britânico. Tudo isso foi graças a um problema de hemorroidas de Luís XIV. Mas a que custo? Já que todas as pessoas inocentes morreram sendo usadas de cobaias. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar na divulgação do canal. Até a próxima!